Olá pessoal, Rosineide Belo. Nesse vídeo eu quero explicar sobre as canalizações, os resgates que eu estou postando. Onde eu estou postando? Estou postando aqui no YouTube, na guia Comunidade. Como é que você acha, se você nunca viu essa guia, esse menu? Você entra no meu canal, vai no Google, escreve Rosineide Belo YouTube. Aí vai entrar no meu canal. Vai ter lá início, vídeos e vai estar escrito comunidade. Quando você clica lá, tem as postagens, certo? Lá é o lugar também que eu coloco os vídeos para os membros do canal. Então lá também estão os vídeos para os membros do canal. Então olha só, esses textos, esses resgates fazem parte do nosso trabalho aqui no portal Vortex Mãe do Céu. Quem não sabe o que é o portal, tem um vídeo aqui no canal, tem 2 vídeos na verdade, básicos, explicando o que é o portal, como ele foi instalado pelo Arcanjo Metatron, Arcanjo Miguel, Mãe Maria, seres e planetas de luz, Grande Fraternidade Branca e suas respectivas frotas, suas equipes, né? Então você vai encontrar toda essa egrégora, a explicação de como tudo isso funciona, né? Porque muitas pessoas falam portal sem saber realmente do que se trata. Então esse aqui é um portal instalado, certo? Não é que a gente fala portal porque é um site, portal porque eu falei, quero abrir um portal. Não. É um portal instalado. Então assistam os vídeos, pelo menos 2 vídeos aqui no canal, que vocês vão compreender como foi instalado e como funciona essa estrutura. Ela traz energias de dimensões elevadas para correr na superfície da Terra nesse momento de transição planetária. Energias de luz, de amor e de cura que correm e atingem todos os seres de todos os reinos de Gaia. Bom, então o portal tem o blog Espaço Mãe do Céu, que também tem essas mensagens, né? Na verdade, elas estão lá. No YouTube vai ter o link para elas. Então, você entra no blog Espaço Mãe do Céu e você vai no menu Canalizações. Todas elas estarão lá numa sequência. Então, como funciona esse resgate, que é um dos trabalhos que nós fazemos aqui pelo portal com essa egrégora? São resgates de seres desencarnados. Somente pessoas? Não. Pessoas, animais, elementais e energias presas em locais determinados da Terra. Como tem uma mensagem, né, de um resgate de um ser que trabalhava com magia negra sacrificando bebês, e daí então o local precisava que a energia fosse limpa. Então limpa toda a energia do local e também fizemos o resgate daquele ser que é nosso irmão, se equivocou no caminho porque perdeu um filho. Toda vez que nós lemos uma mensagem, nós temos que nos colocar na posição de amorosidade e de compaixão. Porque assim como todos nós erramos, cometemos equívocos, ações, pensamentos inapropriados, alguns seres, né, se equivocam mais nas suas atitudes perante a vida, outros menos, outros não naquela área, não naquela forma, mas de outras formas, né? Às vezes não é tão mal na vida física, mas é em pensamentos, é na inveja, é na crítica, é na raiva, é no julgamento e assim por diante. Então, olhar com amor e compaixão para todos os seres, assim como nós também necessitamos de amor e compaixão para com os nossos atos, pensamentos, sentimentos e palavras inapropriadas durante a nossa jornada aqui na Terra, durante essa existência e tantas outras. Então, eu quero explicar, por exemplo, esse trabalho. Então, resumidamente, toda essa minha experiência começou quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe participava de um centro, era uma espécie de um centro espírita, mas na verdade ele nem tinha nome, né? Não era Umbanda, Candomblé, nada. E não tinha também a linha da doutrina espírita.
ele era um centro em um sítio, e esse senhor, ele tinha mediunidade e ele realizava esse trabalho. Então, tinha uma casinha lá, onde tinha uma mesa central com bancos em volta e outros bancos assim na beira da parede para as pessoas que estavam esperando sentarem. E então na mesa sentavam os médiums e ao lado dos médiums ele ia colocando as pessoas para que elas conversassem com os espíritos que estavam ali ao seu lado, certo? Logicamente eu era muito pequena e eu ia para brincar com outras crianças e a gente brincava no pomar e corria, né? E a esposa desse senhor fazia pão, dela servia um café à tarde, enfim, era interessante para uma criança. Mas um tempo desse trabalho, que era assim uma tarde toda, eu então ia lá dentro dessa casinha e eu sentava nos bancos em volta. E eu já ficava observando aquilo. Como que as pessoas conversavam com aqueles espíritos, né? O que é que aqueles espíritos falavam? Como não tinha nenhuma preparação, nenhum estudo de nada, nem das pessoas, então os espíritos que estavam revoltados, raivosos, né? Eles batiam naquelas pessoas através do médium, né? E chegavam assim a rasgar camisas dos homens, rasgar a roupa das pessoas, sabe? Ou quase rasgar, assim, puxar mesmo, até derrubar a pessoa do banco, sabe? E esse senhor que era dirigente, ele deixava. Problema seu se você atraiu espíritos, se você gerou o mal e agora eles estão aí querendo, né, reparação. E depois ele até dava uma camisa para a pessoa ir embora, esse tipo de coisa. E eu ficava olhando tudo aquilo. Não tinha medo de nada, eu simplesmente ficava olhando. Quando a criança fazia 12 anos, tinha uma médium no canto da mesa que se chamava conselheira. E daí então você tinha que passar com essa conselheira. E daí então eu fiz 12 anos ainda participando lá. E daí então fazia uma fila, as crianças sentavam assim no banco, né? Quem tinha feito 12 anos para frente. E daí sentava um por vez. E daí essa conselheira, numa espécie de um animismo, que é meio que um jeito dela mesma, né? Ela só dava bronca na gente, dava um safanão assim na cabeça da gente, certo? Eu nem tinha por que levar safanão nem nada. Eu, desde 4 anos, cuidava da casa, fazia todas as coisas na casa. Era o primeiro lugar na escola, em todos os anos praticamente, ganhava prêmios e tudo. Mas era o estilo do trabalho, né? Quando eu tinha 13 anos, nós passamos a frequentar um outro centro, que também era em outra cidade, né? A gente sempre ia de ônibus e andava aquela estrada de sítio toda. Minha mãe nunca andava, ela ficava esperando que passasse um carro para dar carona para ela. Aí eu sempre descia sozinha no meio do cafezal, do mato, nunca tive medo de nada. E foi tudo muito difícil, sim, mas isso me fez a guerreira que eu sou hoje. Então eu só tenho gratidão por todas as experiências difíceis que eu vivi. E aí então esse outro centro, ele era na cidade. Então a gente também descia do ônibus na beira de uma rodovia e entrava andando por um bairro até chegar nessa casa. Era a casa de uma outra senhora com outro dirigente. Esse outro dirigente, ele foi o meu mestre, ele foi o meu mentor. E hoje ele trabalha aqui no Portal Vórtex Mãe do Céu, junto com o comando do Arcanjo Metatron. Foi um pai para mim, foi um guia, foi um mensageiro, né? Muito amoroso, mas muito firme também. E daí então participávamos desse trabalho, era uma casa e a pessoa colocava bancos pelo quintal assim, e as pessoas sentavam lá, os médiuns, e tinha as comunicações dos espíritos, e também não tinha orientação. Só que daí esse dirigente não tinha estudos, mas esse dirigente ele dizia:
precisa de amor, precisa de perdão, você tem que pedir perdão pelo mal que você causou a todos os seres, você tem que pedir perdão para esse espírito que estava aí do teu lado, porque você o atraiu por causa do seu comportamento, tem que mudar o comportamento. Então ele falava isso um por um praticamente, assim, o dia todo. Aí depois esse senhor comprou um sítio, e aí então o trabalho mudou para esse sítio. Era um sítio que a gente tinha que parar na rodovia de ônibus e tinha que andar, cruzar toda a cidade, toda não, mas uma boa parte da cidade, e depois pegar uma estrada de sítio íngreme, de barro, e descer até lá. Minha mãe sempre ficava na ponta da estrada esperando uma carona, e eu sempre descia sozinha. Eu fiz essa estrada sozinha, a pé, na chuva, na lama, no barro, não me importava. Eu lavava o pé na enxurrada e daí eu ia pegar o ônibus, porque é algo que encanta a minha alma, faz parte de mim esse trabalho de atendimento aos desencarnados, né? Que eu faço já há tantas encarnações, enfim, uma missão. E nunca me importei com isso. E quando eu tinha 18 anos, eu comprei um Fusca. Aí ficou tudo muito fácil, né? E depois eu troquei para uma Brasília amarela, sim, eu tive uma Brasília amarela. E aí eu dava carona também para as pessoas, e subia as pessoas e descia, buscava mais pessoas doentes, pessoas com bengala e tal, que também não tinha transporte. E daí foi a festa, foi a minha hora de servir, né? Que eu tinha com o meu trabalho. Comecei a trabalhar com 11 anos e daí eu consegui comprar esse carro. Meu primeiro Fusca, o dinheiro deu para comprar, uma coisinha básica, claro, e o assoalho era todo arrebentado, então naquele barro assim, quando chovia, enchia de água dentro, né? Parecia o carro dos Flintstones. Até que eu juntei dinheiro para trocar o assoalho. Bom, então, isso. E daí, nesse centro, era um barracão muito grande, cheio de bancos, né? E que existe até hoje, e que é feito esse trabalho mediúnico, o trabalho de passe, né? Trabalho mediúnico aberto, todos esses lugares, quem chega participa. Não é a regra da doutrina espírita de Allan Kardec, né? E nem das regras de André Luiz, né? Os livros canalizados pelo nosso amado Chico Xavier, mas é assim que ele realizava, trabalho aberto. Às vezes, nesse barracão, chegava 300, 500 pessoas. Era assim uma multidão. Muito bem. Então, eu pedia para ele, posso ajudar? Posso ajudar? E ele disse assim, você vai ajudar quando você fizer 16 anos. E daí, então, eu participava. E ele fazia uma leitura das parábolas de Jesus nesse barracão, antes de começar o trabalho mediúnico. Ele fazia a leitura, daí ele fazia uma oração. O guia dele era André Luiz, né, que escreveu os livros com Chico Xavier. Então ele se conectava com André Luiz e realizava o trabalho. Magnífico, ele era um curador, né? E então ele fazia também magias, coisas de cura assim para as pessoas. E lá tinha um grande quadro, né, escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu li aquela frase pelo menos umas 10.000 vezes na minha vida. Bom, então eu também sentava, conversava com os espíritos, só que ele já tinha uma outra linha. Ele já fazia com que o médium tivesse equilíbrio sobre si mesmo. Então ele chamava atenção, não permitia que o médium tocasse em ninguém. Ele só podia falar, mas não tocar em ninguém. Então ele teve que ir corrigindo cada médium que vinha de outros lugares de trabalho aberto, onde batia nas pessoas, né? O próprio médium liberava parte da sua raiva junto com o espírito, né? Então ele foi corrigindo tudo isso devagarinho dentro dos exemplos das parábolas do Cristo, de Jesus, e as pessoas foram se adaptando. Quem não se adaptava, ele proibia de frequentar. Ele dizia, você nunca mais coloque os pés aqui, né? Porque não há nenhuma vontade de sua parte de se melhorar. Então ele era muito amoroso e muito firme. E Arcanjo Metatron também é assim, Miguel, Maria, todas as frotas, todos os seres que trabalhamos também são assim.
Vocês precisam esquecer aquela coisa humana de que quem é amoroso passa a mão na cabeça e aceita tudo que a pessoa está fazendo de equivocado, certo? O amor não é assim. O amor requer limites, regras, e elas precisam ser cumpridas para que haja coerência, para que haja equilíbrio e harmonia em todos os trabalhos e situações. E daí então eu fiz 16 anos, e daí eu fiz questão já de chegar, né, no próximo dia, e falar, eu fiz 16 anos. Aí ele disse assim, então agora você vai ser a minha secretária. Gente, que emoção! Secretária era eu que ia fazer a leitura. Então, eu fazia uma leitura, eu podia ler o livro Parábolas e Ensinos de Jesus e podia também, daí, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, claro, eu fui inserindo outros livros e outras obras, enfim, devagarinho, com muito jeitinho, né? E ele foi permitindo, porque eu estudava muito. Ele me deu de presente a coleção encadernada de todas as revistas espíritas, que eu tenho aqui guardada com muito amor. Então, ele incentivava o estudo, ele levava alguns livros para vender também. E quando a pessoa não podia comprar, ele tinha alguns que ele doava. Ele trabalhava num hospital até 92 anos. Então, ele trabalhava e realizava esse trabalho 2 vezes por semana. E então foi nesse processo, né, que eu comecei o meu trabalho prático dentro dessa área de conversar com os espíritos, de ensinar as informações espirituais, de ser professora, de ser evangelizadora, depois coordenadora de mocidades num outro centro espírita que eu comecei a participar aqui na cidade, e que daí tinha estudos, biblioteca, eu devorava esses livros, de um dia para o outro eu li tudo que tinha nessa biblioteca. Eu não precisava nem comer, eu precisava só ler, isso já era fantástico para mim. E daí, nesse outro centro espírita, eles viram que eu era muito estudiosa e muito dedicada e que eu já sabia muita coisa em forma de experiência, né, desse mundo espiritual, desse mundo dos desencarnados. E embora eles não concordassem com um trabalho mediúnico aberto, mas aí então eles foram me dando oportunidades também, me colocaram na tabela de palestras. Então eu fazia palestras nesse outro centro espírita da minha cidade, que depois eu também fui para outro e para outro e para a região. Enfim, isso por de 16 até 36 anos exatamente eu fiquei fazendo palestras em todos os lugares e ministrando cursos de orientação e educação mediúnica, dirigindo grupos mediúnicos, né, que eles chamam de doutrinadora. Então foi em todo esse trabalho, ministrando cursos também das obras de André Luiz Chico Xavier. Então foi através de todo esse trabalho e estudo e dedicação e disciplina e entrega total da minha alma, do meu tempo, da minha vida mesmo, foi que eu adquiri experiências inúmeras. Então, por exemplo, fui chegando num ponto que eu sabia conversar com todos os seres, né, de todos os reinos, embora não era comum no centro espírita a comunicação de elementais ou de animais e tal, e nem de extraterrestres, né? E mestres da grande fraternidade branca, etc., porque não cabe ali dentro da doutrina. Então alguns lugares são mais abertos e englobam tudo, mas os lugares mais assim rigorosos ali em cima do livro de Allan Kardec não. Trabalha mesmo só com o socorro aos desencarnados, pessoas, humanos. E então eu cheguei num ponto de ter segurança, conhecimento e experiência para conversar com qualquer ser de qualquer reino, né? Porque eu estudava a parte, os outros reinos e tudo, e os extraterrestres. E então é esse desenvolvimento que eu fiz desde 8 anos de idade, né, até hoje. Então é por isso que qualquer ser que chega ele querendo matar, estrangular, destruir, ou um ser amoroso, ou um ser sofredor, ou um animal, ou um elemental, ou uma energia presa.
Então eu tenho conhecimento porque estudei muito, né? Claro que trago de outras encarnações, trago da minha alma, do meu eu superior, obviamente que eu tenho todo um trabalho pelo cosmos, claro. Mas aqui a gente nasce com esquecimento de tudo. Então eu tive que reestudar tudo isso e o fiz com muito prazer, muita dedicação e muita disciplina e incansavelmente o faço até os dias de hoje. Então é isso que te dá abertura para a realização de trabalhos espirituais. Então, algumas perguntas, né? Todos os seres são socorridos? As crianças, sim, especialmente de 0 a 12 anos. Agora, os adultos depende de merecimento. Como é que você se comporta na tua vida, na tua jornada, né? Como são os seus pensamentos, atitudes, palavras, sentimentos. Isso, na hora da sua partida, define automaticamente para onde você vai e em que energia você vai ficar preso. Porque você não vai ficar preso depois que você desencarna, você já está preso agora, no ódio, na mágoa, na raiva, na crítica, na inveja. Então, quando você desencarna, você só continua preso nessas energias que você mesmo criou, que você mesmo alimentou nas áreas de sua vida, nos relacionamentos, na sua vivência, certo? Você só é resgatado quando você adquire de algum tipo um merecimento para isso. Por exemplo, você fica às vezes meses, às vezes anos, às vezes décadas desencarnado sem nem perceber o que aconteceu. Ou às vezes você percebe, porque você vai, se afunda no lodo, lodo mesmo, cavernas escuras, você fica aprisionado por outros seres, você se torna escravo de outros seres, né? Enfim, que você já tinha vínculo no plano astral, tá? Por causa da maldade, da vingança, da raiva. Você nem sabe enquanto está encarnado. Mas quando você sai no astral, o que você faz? Isso também faz parte da sua energia, de quem é você e define, né? Para onde você vai após a morte do corpo físico. Então, depende do merecimento, depende de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você estuda, desenvolve competências, quanto mais você se dedica na sua tomada de consciência, na melhoria do seu nível consciencial, quanto mais você trabalha para elevar a sua frequência vibracional, praticando e vivendo o amor e a compaixão na prática por todos os seres que cruzam seu caminho, né? Mais merecimento você tem de recobrar logo a sua memória após a morte do corpo e também de ser socorrido, encaminhado para uma colônia espiritual ou uma nave, ou se você será retirado do planeta, então você vai já para o processo, né, de preparação para a evacuação planetária e assim por diante. Tudo depende do que você fez de si mesmo até agora e do que você vai fazer a partir de hoje. Bom, as crianças são socorridas automaticamente. Quando ela é desligada do corpo, ela já é levada para uma colônia. Então, por que é que a gente atende crianças se as crianças já foram socorridas no seu desencarne? Porque algumas crianças são levadas para a colônia, mas elas estão presas ali nos últimos momentos que ela estava no hospital, ou então no acidente que aconteceu, ou então em muita saudade da mãe. E ela está na colônia, mas ela não consegue ver as outras crianças, ela não consegue ver nada. Ela fica como que numa salinha, que tipo, a colônia é maravilhosa, tem brinquedos, tem música, tem comidas para as crianças, por quê? Porque elas estão num nível que ainda necessitam disso, certo? Quem não necessita, recobra sua consciência e segue o seu caminho, mesmo que desencarnou criança. Mas quem tem uma consciência baixa, no nível cognitivo, certo? Então continua criança quando desencarna e precisa receber cuidados de criança, brinquedos, estudos, comida, água, cuidados. E daí então essa criança não vê onde ela está, ela não vê as outras crianças, ela não tem interação, porque ela está presa num mundo onde ela se fixou, numa realidade interna. E ela então precisa ser trazida. E daí, com o contato físico conosco, o nosso ectoplasma, a nossa energia ajuda a despertá-la, a nossa conversa com ela, né?
ajuda a despertá-la. E a partir daí ela começa a ver outras crianças, a gente fala para ela que tem a escolinha, que tem brinquedos, que tem comida, e a partir daí é como se os olhos dela se abrissem. Então assim, ela já estava com a tia. Se vocês prestarem atenção nas mensagens, a tia da colônia que trouxe a criança, mas ela não vê, mal ela vê a tia, alguns veem a tia, outros nem a tia, só vê uma salinha branca. E depois que a gente conversa com ela, por causa do contato físico, né, que dá aquele choque mesmo de realidade, de energia para ela, então, explicando, vai abrindo a consciência dela e a informação vai entrando e ela passa então a ver a colônia, e daí ela começa um outro processo de aprendizagem, até ela recobrar a consciência dela. Às vezes, ela, enquanto criança, ela vai crescer na colônia, tá? O tempo vai passar, ou é fora do tempo linear aqui, mas está dentro da Terra, então ainda tem um tempo. Ela ainda vai fazer aniversário na colônia, comemorar o aniversário, ela vai crescer, vamos dizer assim, os bebês vão crescer, e se ela não recobra a consciência dela, porque ela não tem nível evolutivo, né? Nível elevado de consciência para isso, ela vai ficar como criança sempre e ela vai ser preparada para uma outra encarnação ou para a saída do planeta, certo? E aqueles que, dentro desse processo na colônia, através das aprendizagens e das vivências, vão recobrando a sua consciência de alma, de ser divino que é, de experiências passadas, então eles tomam uma outra roupagem e daí eles saem da colônia, vão para outros colônias, vão para outros trabalhos, reencarnam ou, se for necessário, vão sair do planeta, certo? Então é isso. E uma coisa muito importante, né, que perguntaram, então qualquer ser, não importa o mal que ele fez, ele é socorrido amorosamente, assim, nossa, que beleza, né? Até uma pessoa mandou assim, então quer dizer que pode fazer o que quiser, que daí é socorrido? Então, muita calma nessa hora. Existem leis que regem todo o universo e principalmente a experiência na Terra aqui para nós. Essas leis divinas, elas são invioláveis e elas estão baseadas no respeito, no amor e na compaixão, na alegria por todos os seres. Uma vez que você está fora do amor, fora da alegria, fora do bem, fora do respeito a todos os seres, você já cai na lei, certo? Por quê? Porque está equivocado. Você está projetando raiva, projetando inveja, criticando, julgando, maldizendo, maltratando animais ou pessoas, ou roubando, ou sendo desonesto e tal. Tem leis, você cai na lei automaticamente. Mas quando o ser é socorrido, parece tudo tão amoroso e ele é encaminhado para uma escola divina, sim. Ele ficou, às vezes, séculos preso naquela energia densa. E daí chegou uma hora que ele cansou, que ele quer voltar para a luz, que ele quer voltar para o bem, que ele quer voltar para a sua alma, para a sua consciência. Isso não quer dizer que ele não tenha que responder pelos seus atos, palavras, pensamentos e sentimentos, tá ok? Isso não quer dizer que tudo isso não será analisado depois que ele recebeu o tratamento na colônia, recebeu os ensinamentos, recuperar sua consciência, né? Então aí ele vai com os mentores e guias dele, com as suas famílias galácticas, e será feita uma análise do que é que ele está fazendo de todas as experiências dele aqui na Terra e no cosmos. E aí sim, será procedido como é que ele vai fazer os resgates, as reparações a todos os seres que ele maltratou, que ele desrespeitou, que ele prejudicou na Terra, em outros lugares, certo? Ele vai ter que responder por cada ato, cada palavra, né? Cada energia densa projetada sobre os outros. É lei, é automático, não tem ninguém julgando. É que você cai na lei automaticamente, a gente não percebe porque fica vivendo uma vida de ilusão aqui e se esquece que nós estamos sendo observados. Tudo que nós vivemos aqui é gravado, certo? É gravado no cosmos. Por exemplo, quando um espírito ele não reconhece que ele causou mal, né? E tem um outro ser dizendo que ele causou mal sim, e que ele precisa reconhecer e tal, e ele não reconhece, diz que não foi ele, que ele não fez nada, que ele foi bom, então eu projeto uma tela
onde é passada como se fosse um filme da vida dele. E daí é passado para ele algumas cenas dos atos cruéis, palavras infelizes, né? Energias densas que ele projetou sobre os outros seres. E aí sim, ele vê e ele se arrepende e ele reconhece que sim, foi ele. Então fica tudo gravado, certo? E daí você vai assistir isso depois. Tem até um filme, né? Não me lembro o nome agora, onde passa isso. E realmente isso é possível, né? Como é que eu projeto essa tela? Nós temos uma egrégora de trabalho poderosíssima, alta hierarquia, né? Arcanjo Metatron, Miguel e Mãe Maria. Mas no centro espírita nós também projetávamos, né? Eu era doutrinadora de grupos mediúnicos e a gente também puxava essa tela com o filme da vida da pessoa. Isso é um desenvolvimento dos chakras, conforme você trabalha os 7 chakras básicos, harmonizando, limpando, transmutando, é um trabalho infinito, né? De harmonização e sustentação da energia depois. Conforme você harmoniza os 7 chakras básicos, que é o trabalho do código 777, você abre portais de outros chakras, né? Outros chakras da 5D, da 6D e assim por diante. E um deles, né, tem o poder de materializar e desmaterializar realidades. Então, dentro dessa energia, né, através do meu estudo, disciplina, transformação interior constante, é que eu consegui esse desenvolvimento através da harmonização e, vamos dizer, ativação desse chakra, que dá esse poder energético de manifestação vibratória, de manifestação energética, certo? Para os trabalhos. Como se conquista isso? Com estudo, com disciplina, com transformação interior, não tem nada mágico, certo? É tudo um processo que você escolhe fazer ou não, certo? Tudo leva tempo, investimento de dinheiro em livros, em cursos, informações, em experiência e tudo mais, para se chegar em algum lugar, né, que você possa dizer, uau, né, cheguei nesse ponto. Não tem saltos mágicos, ninguém pula do primeiro degrau da escada no último, é necessário subir degrau por degrau. Uns querem fazer isso, outros querem ficar na zona de conforto, né? Só querem resultados, mas não querem o trabalho, então nunca chegam nos resultados. E assim por diante. Então, é toda uma história, né? De muito estudo, muita perseverança, muita dedicação, muita entrega para a realização desse trabalho hoje com as frotas extraterrestres, sirianos, pleiadianos, arcturianos, canopianos, né? E seres de planetas diversos, né, com os quais estamos aqui conectados através das frotas do Arcanjo Metatron, Miguel e Mãe Maria, certo? Um outro detalhe muito importante, não existe evocação de espírito. Eu quero atender o espírito tal, isso não existe. Eu tenho familiares muito amados que estão do outro lado e que nunca foram socorridos, certo? Porque eles não querem e porque eles não têm merecimento, tá ok? Então, ninguém socorre quem não tem merecimento e também não socorre quem não quer, tá ok? Mesmo que seja seu filho, mesmo que seja um ente querido, pai, mãe, não interessa, tá? Então, nós nunca chamamos nenhum espírito, eles são trazidos automaticamente pelos nossos eus multidimensionais que atuam no astral e já têm essas conexões, e também pelas frotas, a egrégora de trabalho aqui, certo? E também nos centros espíritas, né, que atuei tantas décadas, também não se evoca espíritos, tá ok? Chegam aqueles que são trazidos pela egrégora do lugar, aqueles que atingiram o merecimento de se libertarem daquele sofrimento, daquela situação, que já se arrependeram, que reconheceram seus erros e que precisam de uma ajuda aí para um despertar mais rápido e se preparar para uma nova encarnação ou para a saída do planeta, né? Nesse tempo de transição planetária. Então é isso. Nós passamos muito tempo sem digitar essas mensagens porque não tinha nenhum voluntário e agora surgiram alguns voluntários e então nós voltamos a apresentá-las no blog Espaço Mãe do Céu, no menu Canalizações, tá ok? Lá no blog Espaço Mãe do Céu também tem um menu de cursos online para quem quiser colaborar consigo mesmo, investindo, né, na sua transformação interior e cognitiva,
Tem cursos online, palestras, mini cursos de todos os valores, cada um se adequa, né, a uma coisa, comprando os cursos que também são parte do meu trabalho profissional, porque hoje juntou a psicologia, a pedagogia e a espiritualidade, tudo num trabalho só, né, por conta do portal. E então você está colaborando com todo esse tempo que nós dedicamos a esse trabalho espiritual. Nós deixamos tudo para fazer esse trabalho e para digitar as mensagens para vocês. E também eu estou hoje com 63 animais que eu cuido sozinha, tanto da limpeza, todo o manejo, quanto a saúde, internamentos, veterinário, todas as coisas. E algumas pessoas pedem minha conta para dar alguma ajuda para os animais. Então agora tem o Pix, né? Eu achei fantástica essa coisa de Pix, né? Então o Pix pode ser feito só pelo meu CPF, não tem taxa para ninguém, ficou tudo muito mais fácil, né? Então eu gostaria que você investisse nos cursos e palestras que eu tenho, porque daí fica uma troca financeira e energética e de conhecimento. Você compra um curso, você estuda e se transforma, ao mesmo tempo que você ajuda com o trabalho espiritual e com os animais, certo? E com toda a estrutura da vida que eu tenho que dar conta sozinha. Mas, se você quer só fazer uma doação, então eu vou colocar na descrição o Pix pelo CPF para você fazê-la, tá ok? Muita gratidão, muita honra pelo ser divino que você é. Invista em você, dedique-se, faça entrega mesmo dessa experiência para a tua alma, o teu eu superior te guiar e siga os passos dessa guiança, porque a pessoa recebe as informações para ler um livro, fazer um curso, se modificar, mudar a energia da casa, mas ela continua na zona de conforto, então ela nunca obtém resultados diferentes. Para você mudar os resultados, de ter mais saúde, mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio, prosperar, né? É necessário mudança, transformação interior. E como se transforma? Precisa estudar, né? Precisa estudar, porque aqui a gente nasce com o esquecimento daquilo que a gente já viveu no passado e no cosmos. Então tem que ler. Através do que você vai estudando, você vai recobrando memórias e sabedorias também. Quanto mais você estuda, mais você recobra a sua sabedoria interior. Então seja muito abençoado. Recebam as energias de luz, de amor e de cura do portal Vórtex Mãe do Céu, comando do Arcanjo Metatron, Arcanjo Miguel e Mãe Maria. Namastê.